Vamos falar desse Grêmio 1, Mirassol 0, o Grêmio classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, uma classificação que acaba sendo no sofrimento, entre aspas, pelo segundo tempo do Grêmio. Mas um jogo que, se a gente olhar, ele diz muito sobre o Grêmio. O Grêmio que poderia ter vencido por um placar mais confortável, mais tranquilo, que tomou pressão por um claro motivo e que tem, ao longo do jogo, uma grata surpresa e outros dois destaques. Será que tu vai concordar comigo? Bom, vamos ver. E eu vou me atrever aqui nesse vídeo a dar um veredito sobre esse momento do Grêmio, tá? Então, bora conversar sobre isso. Porque é uma vitória histórica, né? Tu te deu conta? É a primeira vez que o Grêmio venceu o Mirassol na história. Sexto jogo entre Grêmio e Mirassol é a primeira vitória. E o Grêmio, ele se classifica num roteiro clássico de um time de mata-mata. Empatou fora, tomou pressão no fim fora e venceu em casa. Bom, vamos falar sobre esse jogo. Eu quero te dizer que eu não posso dizer que eu fui surpreendido, mas vamos lá. Eu imaginei que o Grêmio iria começar o jogo em cima do Mirassol e não foi isso que a gente viu. O Mirassol começou o jogo em cima, o Mirassol exerceu uma pressão para cima do Grêmio, mesmo o jogo sendo em Porto Alegre, tá? 5, 6 minutos de jogo, cara, Mirassol em cima, tá? Mirassol em cima e rondando a área, e pressionando, e pressionando, e pressionando, e o Grêmio sem conseguir reagir. Mas aí o Grêmio ainda no primeiro tempo, ele começa a se soltar mais no jogo, ele começa a dominar a partida e ele cria duas oportunidades antes de fazer o gol. O Grêmio cria duas oportunidades antes de abrir o placar. Uma delas com o Carlos Vinícius, e aí mérito para o Wallace, o zagueiro, que dá uma bola longa, e aí também muito mérito para o Carlos Vinícius, que domina muito bem, né? Faz a bola dormir no pé, e aí tira o Muralha, e ele acaba chegando sem força na bola para finalizar e perde a chance. E depois o Grêmio tem uma outra oportunidade para fazer gol, né? Eu achei pênalti no Vijaçante, num outro lance. Então, assim, o Grêmio, no momento em que faz o gol, ele estava melhor do que o Mirassol na partida. O Grêmio dominava a partida. Eu sei que a gente precisa dizer que o time do Mirassol é ruim. Sim, o time do Mirassol é ruim. Tem muitas limitações. Mas isso não interessa para o Grêmio. Assim como também não interessou para o Bolívar quando pegou o Grêmio e venceu o Grêmio. O Grêmio tem as limitações dele. Tá? O outro time ser limitado não quer dizer, não garante que o adversário vai ganhar. Né? O Grêmio pegou um time muito limitado, que é o time do Mirassol, e essa é uma notícia importante para o Campeonato Brasileiro. Tá? O Mirassol não está livre do rebaixamento. O Mirassol segue brigando contra o rebaixamento. Isso interessa ao Grêmio porque o Grêmio está na briga por rebaixamento. Bom, vamos voltar para o jogo. Tá? O Grêmio terminou o primeiro tempo, segundo as estatísticas. Vamos olhar aqui, ó. Estatísticas. Estou no Ogol, tá? Aliás, o Gol, se quiser patrocinar nós, aí tamo junto, tá? O Grêmio terminou o primeiro tempo com 3 grandes chances para marcar. 7 finalizações contra 4 do Mirassol. Mais de 50% de posse de bola. Nos números do primeiro tempo, a gente vê que o Grêmio foi melhor que o Mirassol. O Grêmio trocou mais passes, 224 contra 227. Então, o Grêmio termina o primeiro tempo melhor que o Mirassol. E podendo vencer o jogo por, no mínimo, 2-0 naquele momento. E isso passa por um time que não tinha, até aquele momento, um grande destaque, mas era um time que estava mais junto, mais próximo. Em alguns momentos, pressionou a saída do Mirassol. Em outros, quando o Mirassol apertou, deu bola longa. Né? Era um time que me chamou a atenção por jogar junto, por estar mais perto. Né? E o interessante aqui é que o Grêmio começou o jogo num cenário completamente adverso. Vai da torcida, protesto com 3 minutos. Eu nem vou entrar nesse detalhe, tá? Não vou entrar nesse detalhe, mas certamente isso afetou o jogo. O Grêmio estava muito ansioso, muito nervoso no começo do jogo. E aí, a pressão do Mirassol, o Grêmio consegue melhorar ao longo do primeiro tempo. Tá? Então, o Grêmio sai de um cenário ruim dentro de casa e vai para um cenário onde ele faz 1-0. O cenário termina o primeiro tempo com o Grêmio vencendo 1-0, num bom gol de falta, muito bom gol de falta do Pavon. Eu tô na dúvida, vou te pedir um comentário aqui. Foi mais mérito do Pavon ou foi a barreira que foi montada errada pelo Muralha? Eu, em um primeiro momento, achei a barreira montada errada, tá? Mas tem um replay que mostra que a bola foge da barreira, que eu não posso tirar o mérito do Pavon, cara, na cobrança de falta. Não posso tirar o mérito dele. Ele cobra muito bem a falta, tá? Mas comenta aí, se tu achou que é mais mérito dele ou mais erro do goleiro, tá? Eu confesso pra vocês que não tenho bem claro na minha cabeça, mas eu não posso tirar o mérito dele de ter tirado a cobrança do Muralha. Bom, aí a gente entra num ponto que é o segundo tempo. No segundo tempo, o Grêmio fez trocas, tá? Vamos lá, as trocas do Grêmio, tá? O Grêmio começa a trocar
com o jogo já em andamento, né? O Amuso é o primeiro a sair, pede para sair, entra o Giovanni Cabral, muda muito pouco na estrutura. E aí depois entra o Dodi no lugar do Nardoni. E também em uma outra parada entra o Bright White e o Pérez no lugar do Noriega e do Carlos Vinícius. Essas últimas 3 trocas, por exemplo, elas afetam muito o jogo do Grêmio, que já não era no segundo tempo um jogo tranquilo. O Grêmio recuou demais. Mas essas últimas 3 trocas, elas fazem o Grêmio cair muito de desempenho. O Grêmio terminou o jogo prensado pelo Mirassol. Prensado. E muita gente assistindo o jogo pode ter ficado com a sensação de que a qualquer momento o Grêmio ia tomar o gol. Não tomou. E em alguns momentos o Grêmio mostrou uma experiência, assim, né? Foi mais devagar para cobrar um lateral, fez a catimba, fez a cera, né? Em alguns lances foi mais firme na dividida, né? E o Grêmio sustentou o resultado. Gente, para esse Grêmio de 2026, esse jogo, sair de uma pressão no início, sair de um cenário de ansiedade, nervosismo, para 1-0 com um bonito gol de falta do Pavon e segurar o resultado em casa, isso é um grande feito. Eu não estou aqui dizendo que o Grêmio jogou uma belíssima partida. Aliás, mais adiante eu vou dar o meu veredito. Mas a gente precisa citar que o Grêmio conseguiu se superar dentro do jogo e sustentar a vantagem. Então, o resultado que o Grêmio obteve passa a classificação, passa os 4 milhões a mais na conta, é voltar a vencer depois de 7 jogos, é ganhar do Mirassol pela primeira vez, de alguma maneira dar um fôlego para o Luiz Castro, mas também é um Grêmio que surpreende, ou que contraria o histórico dele. O Grêmio não sucumbiu à pressão do Mirassol no fim, que é muito por culpa dele, Grêmio, é verdade, mas o Grêmio tem os méritos dele por se classificar, tá? Bom, vamos lá. Eu falei que tem uma grata surpresa, e para mim a grata surpresa é o zagueiro Wallace. Tá? O Wallace fez um jogo seguro. O Wallace fez um jogo... Alguns momentos ele se empolgou, né? Mas ele, além de fazer um jogo seguro, de ajudar a defesa, ele dá um lançamento longo que cai no pé do Carlos Vinícius, perdão. Carlos Vinícius. E o Carlos Vinícius só não faz o gol porque ele chegou sem força na hora de finalizar. Então o Wallace é uma grata surpresa. Tá? Num jogo em casa, com pressão, com o adversário jogando no contra-ataque, ele foi bem. Ele me surpreendeu, ele foi bem. É uma grata surpresa. Tá? O Diego Caito, lateral direito, ele fez um bom primeiro tempo. Aí no segundo tempo ele pisa na bola e aí surge uma chance do Mirassol, mas ele foi bem no jogo. Tá? Em linhas gerais, ele foi bem. Eu gostei do Noriega, tá? Eu gostei do Noriega. E, a meu ver, o Noriega não tem as características para jogar no time do Grêmio, com esse tripé de volante, mas eu gostei do Noriega. Tá? E o Noriega cumpre aquela função que a gente já falou aqui no canal em outros vídeos, né? De ficar na frente da área e daqui a pouco dar um lançamento longo, uma bola em profundidade. Ele funciona nesse papel. E eu gostei do jogo dele. Tá? Agora, a meu ver, os 2 principais destaques do jogo são o Marlon. O Marlon fez um jogo impecável na lateral esquerda. Impecável e incansável. O Marlon é um dos destaques do jogo, mas sem sombra de dúvida. A impressão que dava é que ninguém conseguiria vencer o Marlon na disputa individual. Tá? O Marlon fez um primeiro tempo muito bom e o segundo tempo ainda melhor. O Marlon é um dos destaques do jogo, mas nenhuma dúvida disso. E o outro destaque é o Pavon. O Pavon faz um jogo muito bom, um jogo de dedicação, de empenho, de superação, e faz um bonito gol. É o gol da classificação. A classificação tem o nome dele. Aliás, o Grêmio faz um gol de bola parada, né? O Grêmio faz um gol de falta depois de quase 2 anos. E em Copa do Brasil, o Grêmio não fazia um gol de falta desde 2019 com o Jean-Pierre. Então, o Pavon tem muito mérito. O Grêmio se classifica, teve um momento do jogo que foi melhor, mas a classificação vem de um gol de bola parada, marcada pelo Pavon. Então, ele é o destaque do jogo. Não tem como tirar isso dele. Ele é o autor do gol. E o Marlon fez uma partida muito boa. O Wallace fez uma partida segura. Agora eu preciso dizer para vocês, tá? Eu não gostei do jogo do Carlos Vinícius, não gostei do jogo do Amuso e não gostei do jogo do Nardoni. Tá? O Vila Sante também me pareceu bem discreto, né? Mas assim, o Nardoni, mais uma vez, a meu juízo, pareceu muito lento, muito devagar. Ele teve alguns momentos, assim, lampejos, mas nada que eu diga assim, eu preciso citar esse lance do Nardoni. Eu não me lembro de nenhuma jogada assim. O Amuso, eu esperava mais do Amuso.
em termos de combate, em termos de levar para o fundo, de criar perigo, sabe? De criar uma tensão entre o lateral e o zagueiro. Eu não vi isso do Amuso. E o Carlos Vinícius, ele não fez um jogo bom. Ele fez até um jogo mais participativo do que a primeira partida contra o Mirassol, mas eu não gostei do jogo do Carlos Vinícius, tá? Não gostei. Aí o problema é que as trocas, né? As trocas mataram o Grêmio, né? Entra Dodi, Bright White e Leonel Pérez. Complicado, né? Complicado. Aí o Grêmio não segura a bola. Não fica com a bola. Termina o jogo tomando pressão. E ali naquele momento do jogo, a sensação é que o Mirassol poderia fazer o gol no abafa, né? E de alguma maneira seria até, não sei se injusto, porque o Grêmio no primeiro tempo foi bem melhor do que o Mirassol. Não foi capaz de produzir mais gols. Mas ele foi melhor. O Grêmio mereceu passar. Esse é o ponto. O Grêmio passa pelo Mirassol merecendo passar. Porque lá em São Paulo teve alguns momentos em que o Grêmio controlou o jogo, aí toma o gol, aí meio que entra em rodopio, consegue o empate, aí no segundo tempo é filme de terror, tem que se defender de toda maneira, né? E em Porto Alegre também termina o jogo se defendendo. Qual é o meu veredito, gente? Se é que eu tenho um lugar para fazer isso, mas vamos lá. Depois de tudo isso que eu falei sobre Grêmio e Mirassol, eu saio com a sensação de que quando o Grêmio tem os melhores jogadores em campo, o Grêmio tem uma luzinha no fim do túnel. A impressão que eu tenho é que quando o Grêmio tem os melhores jogadores em campo, dá para ver alguma coisa de coletivo. É um time mais próximo, é um time mais organizado, é um time que é capaz de pressionar a saída do adversário, mas ainda é muito pouco, tá? Eu considero que os melhores em campo sempre vão entregar mais, né? E acho que isso mostra que o elenco do Grêmio tem muitas limitações. O segundo tempo é mais um exemplo disso. Quando entra Dodi, Bright White e Leonel Pérez, o time desaba completamente. E mesmo que com os melhores em campo o Grêmio tenha uma luzinha, esse time ele ainda carece de uma capacidade maior para criar chances, né? Eu estava muito curioso para ver como o Grêmio iria criar, como o Grêmio iria atacar nesse jogo. E se a gente parar e observar as grandes chances do Grêmio e o gol, elas não mostram uma identidade do time, né? Que é um assunto para um outro vídeo. Qual é a identidade do Grêmio do Luiz Castro? É um time que joga com linhas altas? É um time que joga com linhas baixas? É um time de bola vertical? É um time que troca passes? É um time de contra-ataque? É um time de propor o jogo? Qual é a identidade do Grêmio do Luiz Castro? Eu tenho dificuldade de enxergar, tá? E os lances contra o Mirassol, eles me mostram que é um time que tem lampejos, que vai ter jogadas, e o gol de bola parada é uma fase do jogo, a bola parada é uma fase do jogo, seja escanteio ou falta, mas não é uma bola construída, é uma bola parada, né? Mérito do Grêmio de estar perto da área, sofrer a falta, e muito mérito do cobrador. Mas entende a diferença? Então o meu veredito, vendo o Grêmio jogar contra o Mirassol, os melhores em campo ajudam, tem uma luz no fim do túnel, mas o Grêmio ainda precisa ser mais estável defensivamente, e eu não estou falando só dos zagueiros e dos laterais, mas também do meio-campo, e o Grêmio precisa ter mais criatividade para criar as chances. O Mirassol perdeu para o Grêmio, e eu não vejo o Grêmio conseguindo mais resultados se a produção ofensiva for essa. Esse tipo de produção ofensiva. O Grêmio precisa mais dos meias, que hoje eram Noriega, Nardoni e Villaçante. O Grêmio precisa mais desses caras, que eles entrem na área, que eles se aproximem do Carlos Vinícius ou dos pontas, e o Grêmio precisa dos pontas. Ou eles vão abrir bastante, ou eles vão chamar os laterais, ou eles vão fechar e encostar no Carlos Vinícius por dentro. O Grêmio precisa de mais. O que fez contra o Mirassol foi suficiente para eliminar o Mirassol. Mas não é suficiente para aquilo que o Grêmio precisa. Esse é o meu veredito. Espero o teu comentário, a tua inscrição. Deixa o teu like, tá? Se tu não é inscrito, te inscreve e ativa as notificações, o sininho, para quando entrar vídeo novo, tu receber mensagem aí do outro lado. Valeu, gente! Grande abraço. Até a próxima. Até mais.